Olá, telespectador, está iniciando o 20 a Saúde aqui na TV Passo Fundo. Seja bem-vindo ao nosso programa que pauta saúde para você ficar muito bem informado. Agradecendo os nossos parceiros que levam o programa até você, o Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia, atende convênios particular e tem estacionamento privativo para você. Na Rua Uruguai, em frente à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estacionamento do Santa Rita de Cássia. O telefone é o 3601-2003. Também está conosco a Gastrobese, atualização em videocirurgia, também tratamento da obesidade e do diabetes. Ligue 3045 4070 e agende a sua consulta. A oficina de vacinas também está conosco. Lembre-se, imunizar-se é o melhor caminho. Crianças e adultos. Na Rua Uruguai 1328 fica a oficina de vacinas. O telefone é o 3313-6218. O 20 a Saúde de hoje está iniciando. Hoje vamos conversar de um assunto importantíssimo. Vamos falar de câncer do aparelho digestivo. O nosso convidado é o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Daniel Navarini, que nos dá a honra da presença. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, doutor, vamos falar de doenças aí do aparelho digestivo, mais especificamente de cânceres, né? Quais são os mais comuns e o que acontece, o que a pessoa acaba sentindo, os sintomas aí desses cânceres? Os tipos mais comuns são, como o aparelho digestivo é um sistema, né, extremamente amplo, né, são vários tipos de cânceres que nós temos. Mas os mais frequentes, né, que ocorrem com mais frequência, são os cânceres de esôfago, estômago e de intestino grosso, o câncer de cólon. Geralmente, cada tipo de tumor, de cada órgão, vai apresentar manifestações diferentes. Mas os principais sintomas, principalmente no caso do câncer de esôfago, por exemplo, vai ser dificuldade para engolir. Então a pessoa apresenta dificuldade para engolir e perda de peso. No caso do câncer de estômago, os sintomas não são tão claros, eles se confundem muitas vezes com outras patologias mais simples, né? Mas geralmente está associado aos sintomas como dor, náuseas, vômitos, também a perda de peso. E no caso do câncer de intestino grosso, geralmente é a alteração do hábito intestinal, né? Então a pessoa que tinha um hábito intestinal normal passa a desenvolver constipação ou passa a desenvolver diarreia, e também o sangramento nas fezes, quer dizer, presença de sangue nas fezes e a perda de peso. É claro que muitas vezes alguns pacientes apresentam uma sintomatologia diversa, uma sintomatologia diferente. Mas esses são os sintomas principais, os sinais principais. E a perda de peso é um dos marcadores mais importantes de câncer. Quer dizer, quando a pessoa apresenta perda de peso, né, se não tem uma outra explicação, a gente tem que investigar. Principalmente se são pessoas com uma faixa etária, né, mais elevada, que estão mais propensos ao desenvolvimento desse tipo de patologia. Muito bem. E todos esses sintomas, a dor vem associada em qualquer um deles, doutor? Não, nem sempre. Esse é um problema grande no diagnóstico das doenças dos tumores do aparelho digestivo, que nem sempre a dor está associada. E a dor geralmente é uma manifestação, é um sintoma que leva a pessoa à consulta médica. Como muitas vezes nós não temos dor nos pacientes que têm tumores do aparelho digestivo, o diagnóstico acaba sendo um pouco mais tardio. E o principal fator, né, prognóstico, quer dizer, para a gente ter melhor resultado no tratamento, é justamente o diagnóstico mais precoce. Então, a dor não é um sintoma que ocorre com grande frequência, né? Então, a perda de peso é mais frequente, é um sintoma de alarme que a gente diz que é mais frequente até do que a dor. O senhor fala aí dos principais, né? Mas outros também acometem o aparelho digestivo, outros tipos de tumores. Sim, outros tumores também que são significativos, são importantes, né? É o câncer de pâncreas, né? Câncer de vesícula biliar, de vias biliares, né? De intestino delgado. Então são outros tumores que também podem ocorrer. E eles têm quase todos os tumores do aparelho digestivo, eles são neoplasias, né? São tumores que têm um nível de agressividade
mais elevados. Mas quando a gente consegue um diagnóstico mais precoce, se consegue um resultado no tratamento bem adequado. Então, a chave para o tratamento mais adequado dos tumores do aparelho digestivo, assim como quase todas as neoplasias, é o diagnóstico mais precoce. Então é importante que o paciente, aí o telespectador que está nos acompanhando, atente para esses sintomas que o senhor comenta, né? Essa questão aí da perda de peso sem uma causa justificável, né? É importante essa atenção, e esses outros sintomas também, mas sempre é importante, assim que aparecer esse sintoma, procurar o especialista, o médico, para relatar esse fato. Isso. E também é importante frisar que, como as neoplasias do aparelho digestivo, elas ocorrem mais em faixas etárias mais avançadas, quer dizer, principalmente acima dos 50 anos, né? A partir dos 40, 50 anos de idade, existe um risco maior. Não que não possa acontecer em jovem, pode acontecer em jovem, mas é muito mais frequente na população com mais idade. Essas pessoas com mais idade têm que estar mais atentas. E existem, inclusive, indicações, indicações de métodos de diagnóstico precoce e preventivos, como acontece, por exemplo, no câncer de cólon, onde se indica, a Organização Mundial da Saúde recomenda, e outras entidades médicas recomendam, que as pessoas acima dos 50 anos de idade façam, a cada 5 ou 10 anos, um exame de colonoscopia como método de prevenção e diagnóstico precoce. Muito bem, a gente vai voltar a falar desse assunto, mas é depois do intervalo, não sai daí, que a gente volta rapidinho. Sul, para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Sul, a solução rápida. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Doenças há muito conhecidas, já consideradas erradicadas, como sarampo, coqueluche, tétano, cachumba e outras, estão de volta. Isso está ocorrendo porque as doses de reforço das vacinas não estão sendo feitas. A coqueluche é um exemplo, vem acometendo idosos e sendo transmitida para os recém-nascidos de forma muito grave. Atenção, adolescentes, adultos, idosos, não esqueçam de fazer as doses de reforço das vacinas. Quando não realizadas, podem prejudicar a eficácia das mesmas. Eletropasso, o maior nome na linha elétrica com grupos geradores, a maior equipe de profissionais para instalações elétricas e montagens, caixas em aço inoxidável, plásticos e aço carbono para instalações elétricas, hospitalares e industriais. Eletropasso, Rua Pedro Lopes de Oliveira 320, fone 314-1226, Boqueirão.
Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045 4070. Estamos de volta depois deste breve intervalo para dar sequência ao 20 à Saúde aqui pela TV Passo Fundo. Lembrando sempre que você pode assistir a nossa programação no site, o endereço tvpassofundo.com.br. Vamos conversar, dar sequência aqui ao nosso assunto de hoje. Estamos falando do câncer do aparelho digestivo. Nosso convidado é o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Daniel Navarini. Doutor, o senhor comentou no bloco anterior da questão das pessoas de mais idade serem mais propensas a terem problemas aí no aparelho digestivo, terem tumores no aparelho digestivo. Isso acontece por quê? Existe uma justificativa? O envelhecimento das células, na verdade, ela torna as células mais propensas a uma proliferação de uma forma errática, de uma forma anormal e que acaba levando, então, à formação dos tumores, né? E para quase todos, para a maioria dos tumores, né, a idade acaba sendo um fator que aumenta o risco. Mas a gente tem os fatores de risco mais específicos para cada neoplasia, quer dizer, situações, né, que favorecem o desenvolvimento das neoplasias. Existe o fator genético, né, que é imutável, que a gente adquire, né, que aumenta, que se a gente tem um familiar com uma determinada neoplasia, nós podemos ter um aumento de risco, como o câncer de estômago, por exemplo, né, tendo familiares de primeiro grau com câncer de estômago, nós vamos ter um aumento de risco de desenvolvimento de câncer de estômago. Mas nós temos os fatores ambientais, que são os principais fatores, que a maioria das situações em que ocorre neoplasia é devido às situações dos fatores ambientais. Então, por exemplo, para o câncer de esôfago, né, os fatores de risco principais, né, para desenvolvimento, né, coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que as pessoas podem fazer no dia a dia, que levam ao surgimento do tumor, os principais o tabagismo, o alcoolismo, a doença do refluxo e a obesidade. São os principais. Existem outros também, mas são dois tipos de tumores de esôfago principais, né, mas geralmente estão associados ao tabagismo, ao alcoolismo, a obesidade e a doença do refluxo, né, não tratada, não acompanhada. Então, o tabagismo se inclui aí como principal fator etiológico para uma gama enorme de patologias, né? Então, o tabagismo é um fator de risco. Assim como para o câncer de estômago, também o tabagismo é um fator de risco, né? O consumo de alimentos ricos em sal, alimentos enlatados, defumados, né? O baixo consumo de frutas e verduras, quer dizer, consumo muito baixo de alimentos crus, principalmente, né, favorece a ocorrência do câncer de estômago. Então, por outro lado, então é um fator de proteção, né, com o consumo de alimentos, né, de frutas e verduras. Com fibras, né? Com fibras, isso, alimentos que não estão submetidos a processos industrializados, né? E, além disso, a infecção crônica por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, né? Tem algumas cepas, quer dizer, alguns tipos dessa bactéria que podem favorecer, a infecção crônica pode favorecer o desenvolvimento de câncer de estômago. Então, esses são os fatores ambientais. E no câncer de cólon, né? No câncer de intestino grosso, né? O principal fator também é alimentar, né? São alimentação rica principalmente em carnes, né? Alimentação rica em carne, baixo consumo de fibras, né? Então, são fatores ambientais, né? Fatores da nossa dieta que acabam
favorecendo, né, a ocorrência desse tipo de tumor. Doutor, chama atenção nesse seu relato aí dessas questões ambientais que podem causar câncer, né? A questão do tabagismo, sim, a gente sabe disso, e não só essa doença, várias outras têm essa causa importante, a questão alimentar, mas o que me chama atenção é o refluxo. Muitas pessoas relatam que convivem com essa doença, não buscam o tratamento e fazem aí aquela coisa paliativa, tomam um medicamento sem indicação médica, né, o que não é recomendado, para aliviar e tal, e convivem com essa doença. Isso é muito grave, doutor. A doença do refluxo gastroesofágico é uma doença que se manifesta geralmente por azia, né, sensação de azia ou regurgitação, sensação, né? Isso, queimação, né, sensação de regurgitação de líquido para a garganta, né, e que é uma doença muito comum, muito de alta prevalência, e que está associada a complicações futuras, principalmente né, o desenvolvimento de lesões no esôfago e até mesmo, né, menos frequente, mas até mesmo o desenvolvimento de tumores do tipo adenocarcinoma. Essa é uma doença frequente e que acaba sendo subdiagnosticada. E ela está associada também com a obesidade. O aumento do peso da população está aumentando também a prevalência da doença do refluxo. E as duas situações estão associadas ao aumento de risco de neoplasias do esôfago. A obesidade, na verdade, de forma global, ela aumenta o risco de neoplasias, de boa parte das neoplasias, né, inclusive do intestino grosso também, de cólon, né? Em cerca de 60% globalmente, ela aumenta em torno de 60% o risco de desenvolvimento de câncer. Então, falando de forma global, né, genérica, né, a obesidade aumenta o risco de desenvolvimento de câncer em torno de 60%. Então, cuidado com o peso também é importante. Também é importante. Vamos fazer mais um intervalo e rapidinho a gente já volta com mais informações aqui no 20 Saúde. Atenção, papais e mamães. Estamos vivendo um período de preocupação com a incidência de casos de catapora em nossa cidade e de forma mais intensa em outros estados. Esta é uma doença que requer cuidados especiais, pois pode, em alguns casos, levar à óbito. Para prevenir o inconveniente desta doença, crianças e adultos podem se vacinar contra a varicela, também conhecida como catapora. É necessário uma única dose com um único reforço. Em recente lançamento, a vacina da catapora vem em uma ampola associada à vacina tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo, sendo necessária apenas uma aplicação. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045 4070. Novos ares anunciam a chegada do outono-inverno 2014. A nova estação surge apontando para infinitas direções. O mundo vive um momento único, eclético, onde múltiplas escolhas são permitidas. A Paula Calçados acompanha este movimento, promovendo a diversidade.
Estamos de volta com 20 à Saúde aqui na TV Passo Fundo, num oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia, o telefone 3601-2003. Também está conosco a Gastrobese, agende aí o telefone 3045-4070. E também conosco a oficina de vacinas na Rua Uruguai 1328, o telefone é o 3313-6218. Lembrando que o Dr. Daniel também faz parte da equipe da Gastrobese. Se você precisar uma consulta, é só fazer um agendamento 3045-4070. Vamos seguindo aqui o programa 20 à Saúde, hoje falando sobre câncer do aparelho digestivo, com o cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Daniel, e a gente precisa falar aí no tratamento. A gente fala daí das doenças, as pessoas acabam se perguntando, nossa, e agora, né? Pode ser que eu esteja com isso, mas existem tratamentos para esse tipo de doença, né, doutor? Sempre que a pessoa tem um diagnóstico como esse, né, a gente chega a um diagnóstico de uma neoplasia, de um câncer, é sempre uma situação difícil para a pessoa, né, porque existe toda uma carga, né, de informações que a pessoa tem, e inclusive de mitos também, né, sobre esse tema, que acaba sendo psicologicamente também difícil, né, para o paciente. Mas existem tratamentos, né? Então, o tratamento, geralmente, o tratamento da imensa maioria dos tumores do aparelho digestivo passa por intervenções cirúrgicas, né? E hoje existem técnicas mais sofisticadas de intervenção que melhoram principalmente o conforto pós-operatório e trazem uma recuperação mais rápida, né, no pós-operatório, mas geralmente o tratamento passa por intervenção cirúrgica, né? Existe também, em boa parte das situações, necessidade de tratamentos complementares, como quimioterapia, radioterapia, né, que podem ser realizados de acordo com o estágio da doença. E o resultado do tratamento depende muito do estágio da doença. Quer dizer, quanto antes a gente faz o diagnóstico, melhor, né? Então, quanto mais precoce. Começo, isso, né? mesmo. Assim que surgirem os sintomas, procurar um médico. Procurar atendimento médico, né? Então, e aí para aquelas pessoas que estão numa faixa etária de maior risco, quer dizer, acima dos 40, 50 anos de idade, fazer um acompanhamento médico com o seu médico, né, de rotina. Então ele vai fazer exames, né, de rotina recomendados, né, e vai verificar sintomas, né, que são sintomas de alarme, vai fazer um diagnóstico certamente mais precoce. Aquele paciente que acompanha de forma rotineira com o seu médico, né, certamente vai fazer um diagnóstico mais precoce, né. A gente vê que a incidência de câncer aí é grande, né, doutor? Mas a gente vê também que os tratamentos têm dado qualidade de vida para os pacientes que buscam e que se cuidam aí, né, no momento que os sintomas aparecem. Isso. Se consegue então um aumento de uma melhor resposta e também qualidade de vida posterior, né, com os tratamentos, né, conforme o avanço, né, dos tratamentos ocorre, a gente tem melhores resultados, com melhor qualidade de vida também para os pacientes. Bem rapidinho, para a gente voltar um pouquinho, doutor, o senhor fala aí das pessoas com idade mais avançada. Isso não quer dizer que esses sintomas não possam aparecer em outras idades, e é importante que as pessoas fiquem atentas, né? Esses tumores que a gente comentou, né, essas neoplasias podem ocorrer também em jovens, né? É uma situação menos comum, menos frequente, mas podem ocorrer também. Então, se esses sintomas ocorrem em jovens, também há necessidade de investigação, né? Então, cada vez mais a gente percebe mais diagnósticos em pacientes com idade mais precoce, com mais jovens, né? Então, há necessidade, com certeza, de investigação nessas pessoas. Perfeito. Mas a gente também sabe que existem formas de prevenir, né? A gente viu aí as causas, né? Então, é importante que a gente fale na prevenção, porque é sempre mais importante do que tudo prevenir as doenças. E existem formas, né, doutor Daniel, de prevenir o câncer do aparelho digestivo também. A principal forma é tendo uma vida saudável, quer dizer, tendo uma alimentação adequada, né, preferindo sempre alimentos vegetais, né, vegetais crus, né, que a gente diz que reduzem risco, né, de parte dessas neoplasias. Evitar o tabagismo, né, o alcoolismo, né, o uso de álcool, né, que aumenta o risco de desenvolvimento de algumas dessas neoplasias. Procurar evitar consumo excessivo de sal, né, de alimentos embutidos, enlatados, né, defumados, que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de estômago, né,
E no caso da neoplasia de cólon, né, é importante ter acima de 50 anos a pessoa fazer um exame de colonoscopia, que além de ser um método diagnóstico, né, ele também é um método de prevenção, porque boa parte dos tumores que ocorrem no cólon, no intestino grosso, se formam a partir de pólipos que podem ser retirados com a colonoscopia, evitando o desenvolvimento da neoplasia de cólon. Olha que importante, o tipo de alimentação aí, né, gente, aí fundamental, né, doutor, esse cuidado. A gente tem uma vida muito atribulada e acaba optando por alimentos prontos, né, industrializados, e a gente está fazendo uma coisa que não é legal para a nossa saúde, especialmente do aparelho digestivo. E esses alimentos também estão associados eles têm geralmente uma maior chance de levar um aumento de peso, que acaba sendo também um fator de risco, né? Então a dieta saudável, ela indiretamente acaba contribuindo também para a prevenção da neoplasia, evitando o aumento de peso e a obesidade. E a questão da atividade física também? A atividade física, da mesma maneira, também é uma forma de prevenção também das neoplasias, né? Ele é um fator comprovadamente, né, que reduz, né, o risco de desenvolvimento de forma indireta, né, o risco de desenvolvimento de alguns tipos de neoplasia. Então é importante aí cuidar da alimentação, praticar atividade física e consultar o médico regularmente, porque acho que essa conversa com o especialista, esse dizer o que está sentindo é fundamental também, né? É fundamental. O acompanhamento médico rotineiro, né, seja com seu médico ou com o médico especialista, acaba fazendo com que se consiga fazer um diagnóstico geralmente mais precoce, não só dos tumores, mas da maioria das patologias. Então, propiciando um tratamento certamente muito mais adequado e uma melhor chance de cura, independente do tipo de patologia. E para que todo mundo possa viver bastante aí, né? Isso. Doutor Daniel, muito obrigada pela presença aqui no programa hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito bem, nós ficamos por aqui com o 20 à Saúde de hoje, agradecendo a sua companhia, telespectador, e prometemos voltar logo com mais pautas de saúde para você. Queremos agradecer também a Rony Marsiglio Coafir pela produção. Um beijo especial para o André. Um abraço a você e a gente volta já já com mais 20 à Saúde. Tchau, tchau. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045 4070. Música